Você está aí, nesse exato momento, carregando um fardo. Pode ser recente, pode ser antigo. Talvez seja aquela traição que te destruiu por dentro. Aquele fracasso que te deixou completamente no chão. Aquela perda que te esfacelou em 1000 pedaços. E sabe qual é a verdade brutal que ninguém tem coragem de te dizer? Você está desperdiçando a arma mais poderosa que você possui. Enquanto você trata sua dor como um fardo, como algo a ser curado, esquecido, ou romantizado em posts motivacionais no Instagram, existem pessoas que entendem o jogo real. Pessoas que pegaram a mesma dor que poderia destruí-las e transformaram em combustível puro para dar a volta por cima, para reconstruir suas vidas do zero. Maquiavel descobriu algo que incomoda até hoje. A dor não é opcional, mas o que você faz com ela decide se você vai virar vítima eterna ou um estrategista implacável. Aqui está o que vai acontecer nos próximos minutos. Você vai descobrir exatamente como transformar qualquer sofrimento em poder real, não através de frases motivacionais vazias, não através de fingir que a dor não existe, mas através de um método brutal que Maquiavel observou nos homens que dominaram o poder absoluto. Porque a verdade é esta: você sofre todos os dias. Você sofre por coisas que aconteceram, por coisas que não aconteceram, por pessoas que te machucaram, por oportunidades que perdeu. E todo esse sofrimento está sendo completamente desperdiçado. Você reclama, você desabafa com os amigos, você procura validação nas redes sociais, você espera que alguém tenha pena da sua situação. E enquanto isso, a dor continua lá, corroendo, destruindo, paralisando, te mantendo exatamente onde você está. Mas tem um tipo diferente de pessoa neste mundo. Aquela pessoa que passa pela mesma dor brutal que você, a mesma traição, o mesmo fracasso, a mesma humilhação. Só que ela não para reclamar, ela não busca ombro amigo, ela pega aquela dor, aquela raiva, aquela humilhação e transforma em obsessão calculada. 6 meses depois, você ainda está falando sobre o que te aconteceu. Ela já deu a volta por cima, você ainda está processando, ela já dominou. O que separa vocês dois não é sorte, não é talento, não é privilégio. É o entendimento da natureza real da dor. E Maquiavel revelou esse entendimento há 500 anos, de uma forma tão brutal que até hoje as pessoas preferem ignorar. Porque o que vem agora vai contra tudo que te ensinaram sobre sofrimento, superação e poder pessoal. Vamos começar pelo erro fundamental que você comete todos os dias. Você trata a dor como inimiga, como algo a ser evitado, eliminado, curado. Você vai em terapia para processar. Você conversa com amigos para validar. Você lê livros de autoajuda para superar. E em cada uma dessas ações, você está fazendo exatamente o oposto do que os grandes estrategistas fizeram. Maquiavel estudou os homens que dominaram cidades, conquistaram exércitos, construíram impérios. E sabe qual era o padrão que ele encontrou? Nenhum deles evitou a dor. Nenhum deles esperou estar curado para agir. Nenhum deles tratou o sofrimento como algo a ser eliminado. Eles fizeram o oposto. Usaram a dor como matéria-prima para construir poder real. Pensa assim: você está aqui reclamando que a vida te machucou, que as pessoas te traíram, que você não teve as oportunidades que outros tiveram. E enquanto você está preso nesse ciclo de vitimização, você não percebe o que está desperdiçando, aquela traição que te destruiu. Ela te mostrou exatamente quem não pode estar na sua vida. Aquele fracasso brutal que te humilhou, ele escancarou suas fraquezas. Aquela perda que te partiu ao meio, ela te forçou a encarar quem você realmente é, sem as máscaras. Mas você não usa essas informações.
você só sofre com elas. E aí está o paradoxo que Maquiavel observou. A dor é a única coisa que te força a enxergar a verdade nua e crua. Quando você está confortável, você mente para si mesmo. Você finge, você fantasia, você cria ilusões sobre suas capacidades, sobre as pessoas ao seu redor, sobre sua situação real. Mas quando a dor chega, quando o sofrimento te destrói, todas as máscaras caem. Você vê exatamente quem são as pessoas. Você vê exatamente onde você é fraco. Você vê exatamente o que precisa ser destruído na sua vida. Essa clareza brutal é a arma. A maioria das pessoas passa a vida inteira fugindo dela. Elas querem voltar para a zona de conforto, para a ilusão, para a mentira reconfortante. Por isso, elas nunca mudam de verdade. Por isso, elas repetem os mesmos erros. Por isso, elas permanecem impotentes. Mas calma, porque entender que a dor revela a verdade não é suficiente. Tem uma camada mais profunda que separa quem usa a dor como arma de quem só sofre com ela. Aqui está o que Maquiavel chamou de virtude. E não é virtude no sentido moral que te ensinaram. É a capacidade brutal de ação quando necessário. Ele percebeu algo perturbador. Os homens só agem de verdade quando a necessidade os força. Você pode ter 1000 planos, 1000 sonhos, 1000 promessas para si mesmo, mas enquanto houver conforto, enquanto houver escape, enquanto houver como adiar, você não age. A dor cria necessidade, e necessidade cria ação real. Pensa na última vez que você mudou de verdade. Não fingiu que mudou, não prometeu que ia mudar, mas mudou mesmo. Transformou sua realidade, reconstruiu algo do zero. Aposto que não foi porque você se sentiu inspirado, não foi porque leu uma frase motivacional, não foi porque alguém acreditou em você, foi porque você não tinha mais escolha. O relacionamento não acabou porque você decidiu estrategicamente que era a hora. Acabou quando a dor ficou insuportável. Você não começou a treinar porque estava motivado. Começou quando o reflexo no espelho te destruiu. Você não largou aquele emprego porque estava planejando. Largou quando a humilhação ficou maior que o medo. A dor te forçou. E foi só quando você foi forçado que você realmente agiu. Agora vem a parte que incomoda. Isso significa que você está no controle ou não? Significa que você é vítima das circunstâncias ou estrategista da sua vida? E aqui está o ponto que separa tudo. Você pode esperar a dor te destruir completamente para só, então reagir desesperadamente. Ou você pode entender que a dor que você já sente agora, neste momento, já é suficiente para te forçar a agir estrategicamente. A maioria escolhe a primeira opção. Eles esperam até não ter mais saída, até perder tudo, até tocar o fundo do poço. Aí, no desespero absoluto, eles fazem mudanças caóticas, impulsivas, desesperadas, e chamam isso de transformação. Mas os estrategistas, eles pegam a primeira dor, aquela primeira humilhação, aquele primeiro fracasso e usam como combustível imediato. Eles não esperam a destruição total. Eles convertem sofrimento em obsessão calculada desde o primeiro momento. Deixa eu te dar um exemplo concreto. 2 homens são traídos. Mesma situação, mesma dor, mesma humilhação. O primeiro passa 6 meses falando sobre o que aconteceu. Processa a dor, vai fazer terapia, desabafa com os amigos, manda indireta nas redes sociais, procura validação alheia, fica se perguntando onde foi que errou, busca um encerramento e 1 ano depois, ainda está preso naquele momento, ainda define quem é por causa daquela dor. O outro não fala nada, pega aquela raiva, aquela humilhação, aquele vazio e canaliza tudo
academia 6 vezes por semana, carreira em ritmo alucinante, finanças totalmente reorganizadas, círculo social expandido, novas habilidades desenvolvidas. 6 meses depois, ele não esqueceu a dor. Ele transformou aquela dor em uma versão tão superior de si mesmo, que a pessoa que o traiu parece vir de outro universo. Qual dos dois entendeu Maquiavel? Qual dos dois usou a dor como arma? Qual dos dois domina sua realidade agora? A resposta óbvia esconde algo mais profundo. Não é que o segundo seja mais forte. Não é que ele sinta menos. É que ele entendeu que desperdiçar a dor é desperdiçar a única coisa que realmente te força a mudar. Mas tem uma pergunta incômoda que precisa ser respondida agora. Como você transforma a dor em ação, sem se tornar uma pessoa amarga, vingativa ou autodestrutiva? Porque, sejamos honestos, você já viu pessoas que usaram a dor de forma errada? Aquele cara que levou um chifre e virou um cínico tóxico. Aquela mulher que sofreu um abuso e passou a vida inteira em modo de ataque. Aquela pessoa que transformou a dor em raiva descontrolada e destruiu tudo ao redor. Isso não é estratégia. Isso é reação emocional disfarçada de poder. E aqui Maquiavel te dá a distinção brutal. O sofrimento pode te fazer agir, mas só o controle sobre esse sofrimento te dá poder real. A dor bruta, sem direção, é uma explosão caótica. A dor canalizada estrategicamente é reconstrução metódica. A diferença está em uma palavra: propósito. Quando você usa a dor sem propósito, você se torna reativo. Você quer vingança. Você quer provar algo para alguém. Você quer que a pessoa que te machucou veja o quanto você mudou. Você está preso em modo de resposta. Sua transformação toda é sobre a dor, não sobre o poder. Mas quando você usa a dor com propósito estratégico, você se torna proativo. A dor é só o combustível. O destino é seu. Você não está provando nada para ninguém. Você está reconstruindo sua realidade, porque agora você vê claramente o que precisa ser feito. A transformação é sobre quem você quer ser, não sobre quem te machucou. Deixa eu te mostrar a diferença na prática. Mesma dor, você perdeu uma grande oportunidade, humilhação total, fracasso público, todo mundo viu, todo mundo sabe, reação sem propósito. Vou provar para todo mundo que eu não sou um fracasso. Vou trabalhar até me destruir para mostrar que eles estavam errados sobre mim. Vou ter sucesso para esfregar na cara deles. Estratégia com propósito. Esse fracasso me mostrou exatamente onde eu estava despreparado. Vou usar essa clareza para desenvolver as habilidades que me faltam. Em 2 anos, não importa o que aquelas pessoas pensem, importa que eu domino o que antes me dominava. Vê a diferença? No primeiro caso, você está preso à dor. Ela te controla, mesmo quando você acha que está no comando. No segundo caso, você usa a dor como informação, extrai o valor estratégico e segue em frente com propósito próprio. Maquiavel foi brutal sobre isso. O fim justifica os meios. Mas qual é o fim? Se o seu fim é vingança, validação ou prova social, você está usando a dor para alimentar seu ego ferido. Se o seu fim é poder real, capacidade aumentada, domínio sobre sua realidade, você está usando a dor como matéria-prima para transformação. E aqui está o teste definitivo. Quando você usa a dor estrategicamente, um dia você percebe que nem se lembra mais de sentir raiva da pessoa ou situação que causou aquela dor. Porque você extraiu todo o valor dela, transformou em evolução real e seguiu em frente. A dor serviu seu propósito e foi descartada, mas quando você usa a dor reativamente, 5 anos depois, você ainda está falando sobre aquilo, ainda está preso,
ainda define quem você é por causa daquela ferida. Você não usou a dor como arma. Você deixou a dor te usar como hospedeiro. Então, qual é você? Espera, porque antes de você responder, tem uma camada ainda mais profunda que a maioria nunca entende. A verdadeira alquimia da dor não é transformá-la em raiva produtiva, é transformá-la em disciplina permanente. Deixa eu explicar porque isso muda tudo. A raiva te dá energia explosiva. Você foi humilhado. Você fica obcecado por 6 meses. Você muda radicalmente. Mas e quando a raiva passa? E quando o tempo cura a ferida? E quando você não sente mais aquela urgência queimando dentro de você? A maioria volta. Volta para os mesmos padrões, mesmos erros, mesma versão medíocre de si mesma. Porque a transformação deles era alimentada por emoção temporária, não por estrutura permanente. Mas tem um tipo de pessoa que usa a dor de forma diferente. Ela não transforma a dor em motivação. Ela transforma a dor em sistema, em estrutura, em disciplina que sobrevive quando a emoção desaparece. Aqui está como funciona. Quando a dor te atinge, você tem uma janela de clareza brutal. Nessa janela, você vê exatamente o que precisa mudar. Você vê que precisa treinar. Você vê que precisa estudar. Você vê que precisa desenvolver autocontrole. Você vê que precisa cortar certas pessoas. Você vê que precisa reorganizar suas finanças. A pessoa mediana usa essa clareza para ter uma explosão motivacional. Ela muda intensamente por um tempo, até a dor diminuir. Aí a clareza se perde. Aí a urgência desaparece. Aí ela relaxa. E em 6 meses está exatamente onde começou, esperando a próxima dor, para ter a próxima explosão motivacional. Mas a pessoa estratégica faz diferente. Ela usa a clareza da dor para instalar sistemas permanentes. Ela não confia na motivação. Ela constrói disciplina. Deixa eu te dar um exemplo brutal. Você sofre uma crise financeira. Dor total, humilhação, medo, desespero. Naquele momento, você tem clareza absoluta. Preciso controlar meu dinheiro. Versão medíocre. Você fica 3 meses economizando ferozmente. Você corta tudo. Você se sacrifica. Você junta dinheiro. A crise passa. 2 meses depois, você está gastando impulsivamente de novo, porque você usou a dor como motivação temporária, não como instalação de sistema permanente. Versão estratégica. Você usa a dor para instalar um sistema. Você cria um orçamento automatizado. Você separa as contas. Você estabelece regras claras de gasto. Você define porcentagens fixas de investimento. Você não confia em força de vontade. Você constrói uma estrutura que funciona. Mesmo quando a dor não está mais queimando. 5 anos depois, a pessoa medíocre está na mesma montanha-russa financeira, esperando a próxima crise, para ter a próxima explosão de disciplina temporária. A pessoa estratégica nem pensa mais sobre dinheiro. O sistema funciona automaticamente. A dor antiga instalou disciplina permanente. E aqui está a verdade que Nicolau Maquiavel entendeu sobre a natureza humana. Você não muda por inspiração. Você não muda por motivação. Você só muda de verdade quando a dor te força a instalar uma estrutura que te impede de voltar a ser quem você era. A dor é a única coisa forte o suficiente para vencer sua inércia natural. Mas só se você usar essa força para construir sistemas, não para ter explosões emocionais. Pense em todas as dores que você já sentiu, todas as vezes que você sofreu o suficiente para jurar que ia mudar. Quantas dessas dores viraram disciplina permanente?
Quantas viraram só cicatrizes emocionais que você carrega sem extrair nenhum poder real delas? Porque aqui está a parte mais brutal de todas. A maioria das pessoas não tem problema de falta de dor. Elas têm problema de desperdício de dor. Você já sofreu o suficiente para construir uma vida completamente diferente. As dores que você já sentiu, as humilhações que você já passou, os fracassos que você já experimentou. Se você tivesse extraído o valor estratégico completo de cada um deles, você estaria em outro nível de poder pessoal agora. Mas você desperdiçou, você reclamou, você processou, você procurou validação, você esperou cura, você tratou cada dor como algo a ser eliminado, não como informação a ser extraída e transformada em sistema permanente. E aí está o paradoxo final que Maquiavel observou. Os homens que dominaram o poder real não foram os que sofreram mais. Foram os que desperdiçaram menos sofrimento. Eles pegaram cada traição e instalaram discernimento sobre pessoas. Eles pegaram cada fracasso e instalaram competência em áreas específicas. Eles pegaram cada humilhação e instalaram autocontrole sobre impulsos destrutivos. Eles pegaram cada perda e instalaram clareza sobre o que realmente importa. Cada dor virou upgrade permanente. Nenhuma foi desperdiçada em autopiedade, vitimização ou procura por ombro amigo. Por isso, eles dominavam enquanto outros reclamavam. Não porque eram mais fortes, mas porque eram mais eficientes no uso estratégico do sofrimento inevitável. E você está sentado aí agora com dores atuais e dores passadas. A pergunta não é se você vai sofrer. Você vai. A vida vai te machucar. Pessoas vão te trair. Oportunidades vão escapar. Fracassos vão acontecer. Isso é inevitável. A pergunta é: você vai desperdiçar essa dor ou vai usá-la? Você vai ficar 6 meses processando e reclamando? Ou vai pegar essa clareza brutal que a dor te dá e instalar sistemas permanentes antes que a urgência passe? Porque a janela fecha, a dor diminui, a clareza se perde. E quando isso acontecer, se você não tiver usado aquela dor para construir estrutura real, você desperdiçou a única força capaz de te tirar da mediocridade. Você acabou de ver algo que a maioria das pessoas nunca vai entender: a diferença brutal entre sofrer passivamente e usar dor estrategicamente. Esse não é conteúdo motivacional romântico. É observação crua da natureza humana e poder real. Poucos canais têm coragem de falar sobre Maquiavel sem filtros porque a verdade incomoda. Cada vídeo assim vai contra toda a indústria de autoajuda que lucra, mantendo você dependente de motivação externa, de processar dor eternamente, de buscar validação constante. Os super tanks ali embaixo não é só apoio financeiro. É você dizendo: quero mais verdades brutais sobre poder pessoal. Quando você clica naquele coração dourado, você está financiando conteúdo que não vai mentir para te fazer sentir bem, mas vai te dar ferramentas reais de transformação. Você não é só espectador. Você é alguém que escolheu entender o jogo real do poder, ao invés de viver de ilusões reconfortantes. Faça parte de quem usa estratégia. Não vitimização. Agora vamos para o que fazer concretamente quando a próxima dor chegar, e ela vai chegar. Método de 4 passos para transformar dor em poder. Passo 1. Janela de clareza. Quando a dor bater, você tem 48 a 72 horas de clareza brutal. Nesse período, sua mente está livre de ilusões. Você vê as pessoas como realmente são. Você vê suas fraquezas claramente. Você vê o que precisa mudar. Não desperdice essa janela procurando conforto. Não corra para a validação.
Não busque distração. Pegue papel e caneta e escreva exatamente o que essa dor está revelando. Sem filtro, sem suavização. Verdade crua. Passo 2. Extração de informação. Cada dor revela algo específico. Traição revela discernimento falho sobre pessoas. Fracasso revela competência faltante. Humilhação revela falta de autocontrole. Perda revela apegos mal colocados. Rejeição revela dependência de validação externa. Identifique exatamente qual informação essa dor específica está te dando. Não generalize. Seja cirúrgico. Essa dor me mostra que eu não sei identificar pessoas não confiáveis. Essa dor me mostra que eu não tenho autocontrole sobre impulsos financeiros. Essa dor me mostra que eu coloco meu valor nas mãos de outros. Passo 3. Instalação de sistema. Agora, use a urgência da dor para instalar estrutura permanente que corrige o problema revelado. Não confie em motivação. Construa sistema. Se a dor revelou falta de discernimento sobre pessoas, crie checklist de red flags. Período mínimo de observação antes de confiar. Regras claras sobre informações que você compartilha. Se a dor revelou incompetência em área específica, monte plano de estudo com horários fixos, encontre mentor. Defina marcos mensuráveis de progresso. Se a dor revelou falta de autocontrole financeiro, automatize separação de renda. Crie regras de espera antes de compras. Instale barreiras físicas entre você e gastos impulsivos. Sistema, não promessa emocional. Sistema que funciona mesmo quando a dor passar e a motivação sumir. Passo 4. Validação por resultado. Em 6 meses, teste se você realmente extraiu o poder da dor. A mesma situação que te destruiu antes ainda te afeta do mesmo jeito? Você desenvolveu a competência que faltava? O sistema que você instalou ainda funciona? Se sim, você transformou dor em upgrade permanente? Se não, você só teve explosão emocional temporária e desperdiçou o sofrimento, sinais de que você está usando dor como arma. Você não sente mais necessidade de falar sobre o que aconteceu. Você agradece a clareza que aquela dor te deu. Você tem sistemas instalados que não existiam antes. Você não sente raiva, sente indiferença estratégica. Você vê a pessoa ou situação que causou a dor como irrelevante agora. Sinais de que você está desperdiçando dor. Você ainda conta a mesma história meses depois. Você busca validação sobre o que sofreu. Você não mudou nada estruturalmente. Você ainda sente raiva consumindo você. Você define sua identidade por aquela ferida. E aqui está um exemplo real de como aplicar isso. Imagine que você acabou de passar por uma traição brutal em um relacionamento de 5 anos. A dor é avassaladora. O vazio é total. Você quer desmoronar completamente. A versão vítima da dor. Você passa os próximos meses descontando em amigos, postando shade no Instagram, stalkeando o ex, tentando entender onde foi que eu errei, buscando um porquê que nunca chega, querendo que ele veja o quanto você está sofrendo. 6 meses depois, você está exatamente no mesmo lugar, emocionalmente, apenas mais cansado e mais amargo. A versão estrategista da dor. Nas primeiras 72 horas de clareza brutal, você pega papel e caneta. Você escreve sem filtro. Essa traição me mostra que eu ignorei sinais vermelhos desde o começo. Ela me mostra que eu coloquei meu valor nas mãos de outra pessoa. Ela me mostra que eu não tinha uma base sólida de felicidade. Pronto, informação extraída. Agora, você instala sistemas, um checklist objetivo de características não negociáveis para futuros relacionamentos. Uma regra de nunca abandonar sua essência por outra pessoa.
Um compromisso de investir em você mesmo antes de investir em relacionamentos. Um plano de desenvolvimento pessoal que não depende de curtidas. 6 meses depois, você está fisicamente melhor, financeiramente mais estável, emocionalmente mais centrado. O ex que te traiu, irrelevante, porque você extraiu o valor estratégico daquela dor e se reconstruiu baseado em fundamentos sólidos, não em contos de fadas. Essa é a diferença que Maquiavel te mostra. A mesma dor. 2 destinos completamente diferentes. Um baseado em vitimização e busca por colo. Outro baseado em extração de informação e construção de uma estrutura permanente. Aqui está a pergunta que divide. Você concorda que dor desperdiçada é a maior tragédia de uma vida medíocre? Ou você acha que estou sendo cruel demais? E que processar a dor é mais importante que usá-la estrategicamente? Time transforma dor em sistema? Ou time precisa processar antes de agir? Comenta qual você é. E defenda sua posição. Porque essa divisão define exatamente quem domina a realidade e quem é dominado por ela. E se você tem uma dor agora, que ainda não transformou em poder, qual passo dos 4 você está evitando? Sinceridade brutal nos comentários. A verdade final é esta: você vai sofrer de qualquer forma, mas desperdiçar esse sofrimento, ao invés de transformá-lo em poder permanente, é a escolha que separa quem reconstrói a vida, de quem só reclama dela. Maquiavel não mentiu para te fazer sentir bem. Ele te mostrou a realidade nua e crua. Use sua dor como arma, ou seja, destruído por ela. Não existe terceira opção.